Você sabia que existem diversas profissões aqui nos Estados Unidos, das quais os empregadores não conseguem achar mão de obra qualificada? Tem vagas sendo oferecidas e não tem ninguém para ocupar essas vagas. E, curiosamente, muitos brasileiros nessas mesmas profissões não conseguem trabalhar aí no Brasil. Eu vou te apresentar pelo menos 10 desses casos hoje. E se você quer saber mais sobre isso, seja muito bem-vindo ao Hub Kennedy, seu canal que descomplica a imigração para os Estados Unidos e que sempre traz informações de forma muito clara e transparente de tudo que está acontecendo aqui na América. Se você já nos acompanha há algum tempo, você já deve ter ouvido a gente falar que essa nova proposta do Donald Trump de reindustrializar os Estados Unidos tem um grande desafio: conseguir profissionais qualificados aqui dentro dos Estados Unidos, justamente para ocupar não só as vagas que já estão abertas hoje, como todas essas novas vagas que ele propõe abrir com o retorno da indústria aqui para os Estados Unidos. Essa vai ser a grande dificuldade desse país, conseguir mão de obra qualificada. Até porque hoje, segundo o Departamento de Trabalho Federal, quase 20% de toda a mão de obra americana é composta por imigrantes, é isso mesmo. Um quinto dos trabalhadores americanos são imigrantes. E com essa política toda de repressão contra a imigração ilegal, ou seja, com muitos trabalhadores indo embora dos Estados Unidos justamente por não estar documentados, o número de vagas disponíveis aumenta a cada dia, e principalmente vagas de trabalho para profissionais qualificados. E é justamente por isso que eu elaborei para você uma lista de 10 profissões que têm a maior demanda atualmente aqui nos Estados Unidos. Como que a gente sabe que essa demanda existe? Vamos lá. Se tem uma coisa que o americano gosta muito é estatística, e aqui tem estatística praticamente para tudo. E os órgãos federais trabalham muito com esses dados, principalmente sobre os dados de emprego. Os dados de empregabilidade, sejam gerais ou individualizados por cada tipo de profissão, não só são sempre analisados e apurados não só pelos órgãos governamentais, como por muitas empresas privadas também que utilizam esses dados como estatísticas de mercado para investimento, empresas e outras finalidades mais. Eu peguei um levantamento recente feito pelo Bureau of Labor Statistics e também do Federal Reserve Bank de Nova York. Olha só que interessante, eles fizeram um levantamento e identificaram quais são as profissões que têm o menor índice de desemprego, ou seja, a maior oferta de trabalho. Tecnicamente, segundo os próprios analistas, qualquer profissão com um rating de desemprego, uma taxa de desemprego menor do que 4%, é considerado praticamente pleno emprego, ou seja, sobram vagas, tem mais vagas sendo oferecidas do que profissionais disponíveis no mercado para ocupar essas vagas. Essa é a análise. Muitas dessas profissões que eu vou apresentar hoje têm taxas menores do que 2% de desemprego. A primeira delas, uma taxa menor do que 1% de desemprego, ou seja, está sobrando vaga e não tem ninguém que ocupe essas vagas disponíveis. Está curioso para saber quais elas? Vamos lá, começar pela primeira, a que mais tem falta de profissional. E ela é uma profissão essencial para qualquer país. É a profissão de enfermeiro, é isso mesmo. A área de enfermagem tem a maior escassez de mão de obra de todo o país. O índice de desemprego está em 0,8%. Isso significa que tem muita, mas muita vaga de trabalho aberta e não tem ninguém para ocupar essas vagas. As regiões com maior índice de vagas publicadas sem ninguém para ocupar, curiosamente, são os estados de maior procura, como Califórnia, Nova York, Texas e Flórida. É isso mesmo, esses estados são os estados que mais têm vagas sendo oferecidas hoje na profissão de enfermagem. Enfermeiro, hoje mais de 20% de todos os enfermeiros que trabalham legalmente aqui nos Estados Unidos são imigrantes. Isso mesmo, não nasceram aqui nos Estados Unidos. Vieram de fora, conseguiram validar o seu diploma e estão trabalhando aqui hoje. O salário médio de um enfermeiro é de US$ 75.000 por ano, que dá aproximadamente ali US$ 6.000 por mês, podendo chegar a mais de US$ 10.000 por mês, dependendo da qualificação desse enfermeiro. Essa é uma profissão cuja barreira de entrada ela é considerada média, porque existe uma prova para você entrar. Mas hoje essa prova está bastante adaptada justamente a essa necessidade de novos profissionais aqui na área. Essa profissão é tão importante que ela inclusive está dentro do Schedule A, aquela lista de profissões que já estão pré-autorizadas pelo governo para quando uma empresa quer contratar um imigrante não precisar solicitar uma autorização prévia. Basta aplicar diretamente o pedido do visto, o pedido do Green Card e já seguir para aprovação. A necessidade de enfermagem é uma das maiores aqui nos Estados Unidos, como nunca foi antes. Já que estamos falando da área de saúde, eu vou falar de duas outras profissões que também têm uma carência gigantesca de profissionais. São as profissões de nutricionista e de farmacêutico. É isso mesmo. Nutricionista é uma profissão que está muito em falta e tem uma barreira de entrada bem média, não é tão difícil. Muitos estados, inclusive, consideram a formação feita fora dos Estados Unidos para atuar aqui. Essa profissão tem uma taxa de desemprego menor do que 2%, ou seja, muito baixa. E os estados que mais oferecem vagas hoje são Califórnia, Nova York e Massachusetts.
Massachusetts. E existem vários locais diferentes para se atuar nessa área: hospitais, clínicas, escolas, departamentos públicos e muitas novas startups que oferecem soluções de saúde e nutrição. Os Estados Unidos se preocupa cada vez mais com a saúde preventiva e justamente a área de nutrição tem um papel fundamental nisso. 15% hoje de toda a mão de obra já é composta por imigrantes e ela tem um salário médio em torno de US$ 70.000 anuais, que dá um pouco mais de US$ 6.000 por mês também. É uma excelente profissão com excelente salário, está precisando muito de mão de obra qualificada para cá. E a outra, como eu falei, farmacêutico. Califórnia, Nova York e Flórida são os estados que mais contratam para essa profissão. O salário médio é de US$ 100.000 anuais, ou seja, mais de US$ 8.000 por mês. E os grandes empregadores dos profissionais de farmácia são as grandes redes, como CVS e Walgreens, além das grandes redes de saúde. Todo hospital também precisa de farmacêutico. Porém, é importante ressaltar que farmácia tem uma barreira de entrada um pouco mais alta. A revalidação de diploma pode enfrentar alguns desafios, mas se você é especialista nessa área, pode ser uma excelente oportunidade para você aqui nos Estados Unidos. Já na área de exatas, eu acho que você vai se surpreender com a profissão que tem a maior procura por profissionais qualificados com menor índice de desemprego de toda a América. É o de engenheiro civil. Olha que por muitos anos as faculdades de engenharia civil no Brasil não tinham nem interessados mais. Algumas delas vieram até mesmo a fechar porque não tinha demanda. Hoje, aqui nos Estados Unidos, é o tipo de engenheiro que mais falta mão de obra qualificada. O salário médio inicial de engenheiro civil está em torno de US$ 100.000 por ano. Os estados hoje que mais precisam são Texas, Flórida, Califórnia e Illinois. E hoje, com o investimento trilionário feito pelo governo federal em infraestrutura e também pela iniciativa privada, é uma profissão com altíssima demanda e que já não tem profissionais qualificados suficientes aqui nos Estados Unidos para ocupar todas essas vagas. O mais interessante é que ele tem uma barreira de entrada relativamente baixa. Muitas empresas contratam engenheiros sem a necessidade de revalidação do diploma, porque eles não vão necessariamente assinar a responsabilidade dos projetos, mas vão trabalhar num time de outros engenheiros justamente para desenvolver os projetos que serão aplicados. Então tá aí uma oportunidade para quem já tem experiência nessa área, quer vir trabalhar nos Estados Unidos sem precisar revalidar o seu diploma. Uma outra engenharia com uma alta demanda e pouquíssimos profissionais é a engenharia elétrica. É isso mesmo, engenheiro eletricista está em falta e os principais empregadores são Tesla, General Electric, Siemens e Intel. Empresas de alta tecnologia que utilizam o conhecimento dos profissionais de engenharia elétrica. As principais regiões de contratação hoje são Califórnia, Texas, Ohio e Arizona. A barreira de entrada é muito baixa, não é necessário revalidação de diploma, mas a experiência na área é muito valorizada pelas empresas. Ela tem uma forte presença de imigrantes, mais de 20% de toda a mão de obra de engenheiros eletricistas aqui nos Estados Unidos é formada fora do país. E a demanda por esse tipo de profissional tende só a aumentar nos próximos anos, principalmente com a altíssima demanda de energia pelos centros de dados das empresas que trabalham com inteligência artificial. Isso já é conhecido, né? O consumo de energia elétrica pelas inteligências artificiais é uma das grandes barreiras de desenvolvimento. E esse tipo de profissional, engenheiro eletricista, vai ser cada vez mais demandado. Inclusive, segundo os dados, é uma das profissões cujo salário médio tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. Daí uma oportunidade para você. Uma outra profissão com muita falta de mão de obra histórica aqui nos Estados Unidos são os profissionais de ciências da computação. Principalmente hoje, a alta demanda está pelos aqueles profissionais já com experiência com inteligência artificial. É isso mesmo, o mercado de IaaS movimenta uma série de profissões diferentes e ciência da computação é uma das principais delas, está ligada diretamente ao desenvolvimento dessa nova tecnologia. E esse tipo de profissional está cada vez mais escasso aqui no país. Menos de 4% é o índice de desemprego, ou seja, muitas vagas sendo oferecidas. Recentemente, inclusive, o Tim Cook, CEO da Apple, numa entrevista, relatou que a Apple abriu um processo seletivo para a contratação desse tipo de profissional com diversas vagas e não conseguiu ninguém para ocupar essas vagas, de tão grande é a concorrência por esse tipo de mão de obra. E isso só tende a aumentar cada vez mais. As principais áreas de contratação são a Califórnia, o famoso Vale do Silício, Seattle, no estado de Washington, onde inclusive é a sede da Microsoft, e Austin, no Texas, que também tem se tornado uma grande capital tecnológica aqui no país. Os salários médios já começam com mais de US$ 10.000 por mês, US$ 120.000 anuais. E hoje quase um terço da mão de obra desse tipo de profissional já é imigrante. É uma das profissões com maior índice de mão de obra de estrangeiros atuando nessa área. Inclusive, a gente precisa lembrar que 2/3 de todos os pedidos do visto H-1B voltado para profissionais qualificados acabam sendo destinados para profissionais dessa área de tecnologia. Então, essa é uma outra área com uma excelente oportunidade de trabalho aqui no país. Uma outra profissão com uma alta demanda aqui nos Estados Unidos é o de matemático e estatístico. É isso mesmo. Bancos, seguradoras, big techs, diversas outras empresas precisam da mão de obra de profissionais especializados em matemática, análise de dados
e estatística. E a falta de mão de obra cresce cada vez mais, menos de 3% de taxa de desemprego, ou seja, muita oferta sendo feita, principalmente nas cidades de Nova York, Boston e São Francisco, excelentes cidades para se viver aqui no país. Hoje, mais de 25% dos trabalhadores são imigrantes nessa área e o salário médio começa em torno de US$ 90.000 por mês, um excelente salário para iniciar essa vida profissional aqui nos Estados Unidos, não é? E o melhor de tudo, praticamente não tem barreira de entrada, porque não existe uma necessidade de licença ou validação de diploma para você atuar nessa área. Basta chegar, passar pelo processo seletivo, demonstrar sua competência e começar a trabalhar. Agora, falando da área de humanas, existem algumas profissões que também estão muito escassas de profissionais qualificados. A primeira delas, a área de Business Analytics. É isso mesmo, o analista com foco em negócios, e especificamente na área de supply chain. Hoje, a taxa de desemprego nessa área é menos de 2% e tem grandes empregadores como Deloitte, a McKinsey, a Century, a própria Amazon e diversas outras companhias. As principais regiões onde contrata essa mão de obra e tem vagas abertas hoje são Boston, Nova York e Chicago. E esse é um setor que já conta com pelo menos 15% de mão de obra imigrante atuando nessas posições. Além disso, tem um excelente salário de entrada, em torno de US$ 100.000 por ano, e baixíssima barreira de entrada. Não é necessário revalidação de diploma ou qualquer tipo de licença para você poder atuar nessa área. Uma outra área de humanas que tem demandado bastante profissional e dessa vez cada vez mais imigrantes é a área de marketing. Ter profissionais bilíngues que falam em outros idiomas é cada vez mais importante para as empresas de marketing no país. Ainda não é um percentual tão grande, hoje pelo menos 10% da mão de obra é imigrante, mas isso tem aumentado a cada ano. Tem um salário de entrada de aproximadamente US$ 65.000 por ano e as principais cidades que contratam são Nova York, Los Angeles e Miami, onde tem o maior número de vagas sendo oferecidas hoje. Baixíssima barreira de entrada, não é necessário licença e nem revalidação de diploma, e é uma porta aberta, porque hoje empresas voltadas para mídia e para marketing demandam cada vez mais profissionais antenados com as novas tecnologias, principalmente em redes sociais. E por último, profissionais da área de educação, é isso mesmo, as escolas têm enfrentado muita dificuldade para conseguir mão de obra qualificada, cada vez menos americanos estão buscando esse tipo de profissão e diversas vagas estão abertas, principalmente naquelas regiões onde o crescimento econômico tem sido muito acentuado e muitas novas escolas estão sendo abertas. Professores de educação especial, assistentes sociais que atuam em escolas, diversas outras profissões, pedagogos e psicopedagogos que lidam com crianças e adolescentes, todas essas áreas estão demandando cada vez mais. O índice de desemprego é muito baixo, a remuneração média começa entre 60 e 70 mil dólares, dependendo da função, e o índice de imigrantes atuando nas escolas é cada vez maior, até porque muitas escolas recebem muitos imigrantes. Então, ter um corpo educacional adequado a essa nova realidade de imigrantes é essencial para que as escolas possam sim contribuir com as suas respectivas comunidades. Essa é uma necessidade praticamente do país todo, mas os estados onde hoje mais demandam esse tipo de profissional é Texas e Flórida, que inclusive têm oferecido algumas facilitações para que esses profissionais formados no exterior possam atuar nesses estados. E aí me diz, você gostou de saber que essas são as 10 profissões que mais precisam de profissionais? Você é de uma dessas profissões? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Você gostaria de estar aqui nos Estados Unidos, podendo aproveitar uma dessas oportunidades e construir uma carreira aqui também? Se esse é um dos seus sonhos, entre em contato conosco, clica no link aqui embaixo, marque um horário para conversar com um dos nossos especialistas ou então envie o seu currículo para uma análise gratuita. A gente vai ter o maior prazer em te atender. Fato é que existe oportunidade de trabalho, de emprego para mão de obra qualificada aqui nos Estados Unidos. Hoje é real. Você só precisa do visto adequado para você poder aproveitar uma oportunidade como essa e garantir para sua família toda uma qualidade de vida que só esse país oferece. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia nesse vídeo. Deixa o seu like se você gostou, compartilha com mais alguém que você acha que pode interessar e não deixa de se inscrever no canal para você receber as próximas notificações de novos vídeos que a gente lançar por aqui. Obrigado, até a próxima.